dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Esteja buscando a presença do Senhor, e eu tenho uma novidade a você. O Espírito Santo de Deus está aí do teu lado, a te amparar, a te guardar, a te conduzir pelo único caminho que se chama Jesus Cristo, por meio da palavra, por meio da sua entrega a Deus, da sua busca a Ele, porque todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate a porta vos será aberta. Você já buscou a Deus? Já pediu, já bateu a porta? Então a recompensa virá. E nessa segunda-feira linda e abençoada, do dia 16 de janeiro de 2023, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45, onde a Bíblia vai nos dizer assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Glórias ao Senhor por essa passagem, por este verso, onde a Bíblia vai nos dizer: pois o próprio Jesus, pois o próprio Mestre, o Rei dos Reis, Ele não veio para ser servido. Hoje eu quero ministrar sobre a sua vida, sobre a atitude de servir, sobre a ação de servir. Você tem servido a Deus? Você tem servido as pessoas? Porque à medida que nós servimos as pessoas, nós servimos a Deus. Porque Deus, Ele não precisa do nosso serviço, mas as pessoas em si precisam do nosso serviço. Porque à medida que você serve, sempre haverá alguém para receber do seu serviço. E um dia nós servimos, outro dia nós precisamos ser servidos. Mas a questão é que o nosso caráter, ele é incrédulo, ele é contrário à fé. E o próprio Senhor vem e nos diz que Ele não veio para servir, Ele não veio para ser servido, mas para servir. Portanto, nós devemos andar semelhantemente ao nosso Mestre, ou seja, servir. Nós devemos servir, mas o nosso caráter, por ser incrédulo, nós somos muito mais de sermos servidos do que de servir. Nós gostamos muito mais de receber do que de dar, do que de doar. É o nosso caráter humano. Às vezes nós esperamos Jesus como garçom, sabe? Aguardando que as bênçãos venham para nós de bandeja, até mesmo sem nos esforçarmos, sem renunciarmos, sem nos entregar de verdade ao Senhor, sem andar em conformidade com a sua vontade, mas queremos ser abençoados, queremos ser servidos. Eu digo às vezes que as pessoas, elas gostam mais de ser abençoadas do que do abençoador. Buscam ser abençoadas, mas não buscam o abençoador. À medida que nós servimos, irmão, saiba que nós somos servidos. Existe uma necessidade fundamental às nossas vidas, e essa necessidade é essa atitude de servir. Nós precisamos servir uns aos outros. Quando nós servimos a alguém diretamente, nós estamos servindo a Deus indiretamente.
E é o Senhor a quem nos serve. Porque Deus, Ele vê todas as coisas e Ele usa as pessoas a nos servir, em acordo com a nossa necessidade. Quando Ele vê em nós zelo, quando Ele vê em nós diligência, quando Ele vê em nós prazer em fazer a obra, em servir a Ele, Ele faz por nós. Porque o Senhor, Ele está enxergando tudo, inclusive o nosso coração, as nossas intenções em servir a Deus. Você tem servido a Deus? Às vezes você pensa que não, mas olha só o que vai nos dizer a Bíblia em Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 35. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Senhor, quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando, Senhor Jesus, te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando nós fazemos ao necessitado, em acordo com a necessidade deste, nós servimos a Deus. Nós fazemos ao nosso Mestre Jesus. E o Senhor, Ele observa todas as coisas. A Bíblia vai nos dizer, Atos 20, 35, mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós recebemos à medida que nós fazemos pelo nosso irmão. Nós recebemos as bênçãos dos céus à medida que nós andamos em acordo com a vontade de Deus. Quem serve, serve a alguém. Sempre haverá alguém a ser servido por você. E à medida que você serve, o Senhor te serve. Nós precisamos forjar o nosso caráter em Cristo Jesus. O Mestre, eu novamente digo, Ele veio para servir. Se forjarmos o nosso caráter, moldarmos o nosso caráter em Cristo Jesus, nós serviremos ao próximo. Quem somos nós que muitas das vezes não podemos servir? O Mestre, o Rei, veio para servir. Eu volto a dizer, sempre haverá alguém para receber dos nossos serviços. E os que recebem dos nossos serviços serão aqueles que estão servindo ao Senhor. É cíclico. Aqueles que recebem dos nossos serviços são aqueles que servem ao Senhor. Sirva a Deus. Sirva ao próximo. À medida que você serve, à medida que você faz, você recebe de Deus. E o Senhor recompensará. 2 Crônicas, capítulo 15, verso 7 nos diz: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Porque o Senhor vos recompensará. Portanto, sirva ao seu próximo. Você tem servido ao seu vizinho? Você tem servido ao seu amigo? Você tem falado uma palavra de conforto? Você tem amparado vidas? Você tem edificado vidas? Você tem oferecido o que é necessário? Você tem tido pão para oferecer àquele que te pede? Pão é a presença do Senhor. Não só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Você tem uma palavra para oferecer para aquele que está ferido, para aquele que está entristecido,
para aquele que está angustiado. Você tem servido a Deus? Você tem servido fisicamente, materialmente, aquele que necessita, aquele que te pede? Sirva, porque à medida que você serve, você recebe de Deus. E o Senhor é Deus que vê todas as coisas. E Ele jamais deixa os seus sem serem recompensados. O Senhor te recompensará. Fecha os teus olhos. Dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai. Deus tremendo, Deus bondoso, soberano. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça sobre as nossas vidas, sobre essa vida que me ouve. Jesus, transforma o nosso caráter em um caráter que serve, um caráter de servo, servo fiel, que se entrega de verdade aos serviços do reino. Sim, Jesus, porque nós viemos foi para servir. E à medida que nós servimos, o Senhor nos serve, o Senhor cuida de nós. Oh, Senhor, manifeste o teu poder, a tua graça. Deus, nos ensina a servir. Nos ensina, Deus. Transforma o nosso coração em um coração de servo de verdade. Daquele que se entrega ao próximo, daquele que entrega a sua vida, as suas atitudes. Sim, Jesus, cuida de nós, porque se cada um faz a sua parte em servir, todas as partes são feitas. Em o nome de Jesus. Oh, Senhor, desperta em nós um coração amoroso. Sim, Jesus, uma vida voltada para o reino dos céus em todo o tempo. Oralábia. Sim, Jesus, manifeste o teu poder e a tua graça. Sê conosco, Deus, sê conosco. Em nome de Jesus, sê conosco, Deus. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado. E hoje ainda vai aparecer alguém para que você sirva. Sirva com entusiasmo, com zelo, com vontade, com prazer. Deus está vendo todas as coisas e vai te recompensar. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que você tenha um dia abençoado.